Bom, iniciando o nosso encontro sobre este trabalho incrível que vai ser apresentado daqui a pouco pela Érica, Revolucione a Sua Comunicação é esse projeto onde muitos começaram a trabalhar com a comunicação focada no seu próprio trabalho. Então, Revoluciona a Comunicação é um projeto de desenvolvimento da sua comunicação em foco no seu trabalho, na sua área de trabalho, e através de uma metodologia. Essa metodologia é esta que eu vou falar um pouco agora para vocês. Bom, eu tenho alguns formatos de trabalho. Tenho o formato em grupo, que desenvolve habilidades de forma consciente e progressiva, com conteúdo teórico, atividades de desenvolvimento de fala e expressão. As aulas são sempre ao vivo. Todas as aulas são ao vivo. Todos os conteúdos das aulas, eles permanecem gravados e é sempre entregue um material de cada módulo também. E o período de encontro, ele é contínuo, ele é semanal. E sempre vai haver o foco de desenvolvimento de produto do próprio trabalho realizado, da sua própria área de atuação. Além do desenvolvimento em grupo, nós temos as mentorias individuais, que são encontros semanais também, com o mesmo foco, mas para você que deseja desenvolver mais focado, mais atento com as suas necessidades. Então, a gente vai trabalhar as suas necessidades de forma mais estruturada, mais focada. A gente vai esmiuçar elas a partir de todo o processo de desenvolvimento de comunicação de forma focada e individualmente, mas o conteúdo ele é teórico e prático, as aulas e os encontros são ao vivo e a formação também é contínua e sempre pensando também na área da sua atuação, que é a área que você atua e você precisa desenvolver esses conteúdos dentro da sua área de atuação. E também temos este produto que é levar este trabalho para a sua empresa, para treinamento de equipe, tanto treinamento contínuo, pensar esse treinamento de equipe de forma contínua e progressiva dentro da tua própria empresa, ou pontual, né? Você precisando levar ele para algum treinamento específico da sua equipe de forma pontual. A gente oferece também esses dois trabalhos aí. Quem sou eu? Sou Fernando Alcântara, sou professor de comunicação para a área empresarial e comercial, atuo na área de comunicação há mais de 20 anos, sou terapeuta corporal somático e empresário, e te ajudo a desenvolver seu real potencial de comunicação através das técnicas de interpretação e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. De forma prática e progressiva, você irá transformar a sua comunicação. Este sou eu, sou Fernando Alcântara. E hoje eu quero trazer um conteúdo muito interessante para a área de construção de metas, que é o foco do que a gente está aqui trabalhando, que é pensar as metas e como que a gente organiza a meta, como a gente se relaciona com meta. E no encontro passado eu falei sobre objetivo, e hoje eu vou falar sobre circunstâncias dadas e metas. O que são circunstâncias dadas? E circunstâncias dadas nada mais é que todo um conjunto de informações concretas que envolvem a ação. E aí a gente pensando que esse conceito ele foi estabelecido por Konstantin Stanislavski ali no século XIX, e a gente trazendo esse conceito de circunstâncias dadas para a nossa área, para o nosso dia a dia, para o nosso foco e principalmente para o nosso desenvolvimento de metas e pensando na área empresarial, pensando na área comercial. E no contexto empresarial, as circunstâncias dadas podem ser compreendidas como um conjunto de fatores que definem o cenário em qual o profissional atua, toma decisões e se relaciona. Circunstâncias dadas nada mais é do que responder às perguntas: onde eu trabalho, com o que eu trabalho, qual é o objetivo do meu trabalho, quais as relações que eu estabeleço no meu trabalho e como eu me desenvolvo nesses ambientes, como eu me relaciono com esses ambientes. E ele, como diz aqui, eles não são fruto de suposições ou improvisações aleatórias. É,
as circunstâncias dadas, elas são frutos de um objeto real, daquilo que de fato acontece, daquilo que de fato eu vivo, de como eu me relaciono com o mundo externo, de como eu me observo em relação ao mundo externo, e como essas relações estão definidas, e como eu sinto essas relações, e como eu ajo nessas relações, e eu interajo nessas relações. Então, essa observação resulta na análise consciente do contexto, dos objetivos envolvidos, das regras do ambiente, das relações interpessoais e da cultura organizacional. E como que eu aplico esse conceito de circunstâncias na minha prática para alcançar as minhas metas? As circunstâncias, elas não vão te limitar para você alcançar as metas, ao contrário, elas vão te ajudar a mapear o caminho ideal ou o melhor caminho para que você chegue aonde você quer chegar. Quando você se relaciona com a realidade, é muito mais fácil, muito mais compreensivo, muito mais possível alcançar e chegar aonde eu desejo alcançar. E aí eu faço uma pergunta quando eu me relaciono com as circunstâncias. E se? E se eu tivesse realmente nessas condições, o que eu faria agora? As circunstâncias também me ajudam a imaginar as circunstâncias necessárias para que aconteça aquilo que eu desejo. Então, eu observando a realidade, eu entendo que certas coisas precisam ser modificadas, eu posso modificar o ambiente, a trajetória, a partir da relação com aquilo que já existe, para que ele se torne favorável para a realização das minhas metas. Então, as circunstâncias, elas nos direcionam para avaliar recursos disponíveis, reconhecer limites reais, identificar oportunidades concretas, escolher ações possíveis no curto, no médio e no longo prazo. E a partir daí, a gente chega nesse resultado que o foco deixa de ser um desejo idealizado e passa a ser a ação viável, conectada à realidade do momento. Assim, as metas deixam de ser apenas intenções e se transformam em planos de ação coerentes com o contexto, aumentando significativamente as chances de execução e resultado. Então, quando eu me relaciono diretamente com as circunstâncias de forma real, eu consigo me relacionar também com as minhas metas de forma real e compreender se as minhas metas de fato são reais e possíveis de ser alcançadas. Então, as circunstâncias, elas me ajudam a trilhar este caminho da realidade. E falando sobre realidade, nada mais real do que o nosso próprio corpo. E nada mais real do que falar do nosso próprio corpo, do que pensar o corpo como algo, um sistema complexo e inteiro. E para isso, a gente tem aqui a Érica Galhardo, que vai fazer a sua apresentação sobre metas a partir do olhar da medicina chinesa. Érica, por gentileza, pode abrir a sua câmera, o seu microfone e compartilhar a sua tela para. Não. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fernando. Boa Não tá noite. aparecendo, né? Eu não tô aparecendo. Tô aparecendo? Não, só tá o Não. seu fundo de tela. Ué. Peraí que eu vou fechar e entrar de novo. Tá, só um segundo. Não. Tenta Vou tirar. mexer seu corpo na tela. Às vezes a câmera te pega. Hum, Ou tira esse fundo e coloca de novo. vou tirar o fundo. Cadê o fundo aqui? Resolvendo. Pois é.
Ué, não sai de jeito nenhum. Nossa, vou ter que sair. É, sai e entra de novo. Eu vou É, vou só sair um e entrar. segundo, pessoal. Tivemos um problema técnico. Trabalhando com problemas reais. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Deixa a Erika entrar. Aí a gente já resolve esta questão. Aí, está conectando. Pronto. Tira esse fundo de tela que você colocou. Eu tô tirando, mas ele não sai, ele Não? travou. Não, ele Estranho. não. É, então, ele não muda pra nada. Ó, a câmera fica escura, tá vendo? Entendi. Ele não está conectando a tua câmera. Faz sem a câmera. Você Bom, consegue vai sem compartilhar a câmera tela? mesmo. Vai sem câmera mesmo. Bora lá. Deixa eu fechar Não. aqui. Abre, coloca no Select Câmera, veja qual câmera você está selecionando. Um A segundo, câmera da pessoal. webcam. Veja se a câmera que você está selecionando é a sua câmera mesmo. É a que tava a hora que a gente tava fazendo o teste. Tá bom. Ah, que pena. Não vai. Viu que ele dá uma piscada, mas não vai? É, não vai mesmo. Então faz o seguinte. Ah, Compartilha sua tela. sim. Deixa eu Pede para só. compartilhar. Não vai mesmo, não tem como. Bom, vamos lá. Isso. Aí. Tá aparecendo para todo A, mundo? a tela tá. Pessoal, tá Tá, aparecendo para vocês os slides da Érica, por gentileza, se vocês puderem tá cortado responder. ou não? Oi? Tá cortado ou não? Para mim tá normal. Tá normal? Para mim está normal. Beleza. Bom, então, boa noite a todos. Mais uma vez, desculpa a intercorrência aí da câmera. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Eu sou a Érica Galhardo, sou especialista em medicina chinesa, trabalho com acupuntura. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as metas, né? Como a medicina chinesa enxerga as metas no nosso cenário atual. Então, aqui, eu vou deixar. A primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta, né? O título que eu escolhi foi Não é preguiça, é o seu corpo pedindo ajuda. E eu vou explicar ao longo o porquê. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês fazerem uma breve autoanálise. Quem aqui já se chamou de preguiçoso? De procrastinador e vários outros adjetivos. Porque eu acho que isso acontece com todo mundo, não é só comigo, não é só com o Fernando, acho que com todos aqui. No início do ano a gente faz as metas, né? Faz tudo bonitinho. E aí chega, né, num determinado mês, seja fevereiro, seja março, e aí a gente já pensa assim, poxa, não fiz nada do que eu ia fazer. A gente começa, né, naquele ritmo, né, com planilha, com tudo.
Vou acordar às 5 da manhã, vou caminhar, vou fazer academia, vou fazer tudo. E o seu corpo olha para você pensando assim, querido, mas eu nem consigo dormir antes das 2 da manhã. Como é que você quer que eu acorde às 5 da manhã? Então, e se o problema não for a disciplina, for a energia que você não tem? Você não tem essa energia para continuar, para seguir e para efetivar todas essas metas. Logo, o seu corpo vai começar a dar sinais de que ele precisa de ajuda. Então, qual que é o cenário atual, né? Qual é o nosso cenário de hoje? Então, hoje a gente começa muitas metas, muita comparação, muita cobrança, né? E pouca execução. O que que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, com essa redes sociais, né? Até com esses treinamentos, né? De alta performance, eles incentivam a gente a ser acima da meta, né? E aí a gente já começa o ano assim, nossa, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer, eu tenho, tudo eu tenho. Mas a gente esquece do físico. Será que a gente está com a nossa saúde em dia? Será que a gente está com o equilíbrio em dia para poder fazer com que todas essas metas que nós impomos para nós mesmos sejam realizadas? E aí tem mais uma pergunta que eu faço para vocês. Essa meta é realmente sua ou é um desejo externo? Né? O que que eu quero dizer com isso? Será que essa meta não é porque você quer se ver realizado nela, mas não necessariamente você deseja aquilo? É aquela meta que dá aquele quentinho no seu coração? Ou é porque a família quer, porque o marido, o filho, os seguidores, todos eles querem, mas na realidade você mesmo, só de pensar, fala: ah, será que é isso mesmo que eu quero? Ou às vezes a gente nem tem consciência. Essa é a primeira pergunta que eu faço para a gente poder entender e tratar conseguir tratar. Porque já começa aqui. Se a meta não é sua, então o seu corpo já está dando sinal de que nem é para você seguir isso. Mas pode ser que sim, ela seja sua e realmente o seu corpo esteja precisando de, de energia. E como que a gente faz, né, para descobrir se essa meta realmente é sua ou não? Então, o que que acontece quando a meta não é nossa? Bom, ela vem da comparação, né? Como que a gente descobre? Ela vem da comparação com os outros. Então, assim, nossa, eu quero ser como ele, eu quero fazer o que ele faz, eu quero fazer o que ele faz. Vem da expectativa externa, né? Que eu já citei, que é, meu pai quer, minha mãe quer, meu marido quer. E a cobrança vem antes da gente iniciar a execução delas. Então você pensa na meta, você já se cobra. Você fala, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que postar aquilo, eu tenho que fazer essa apostila. Já começa aquela autocobrança. E aí o sinal físico começa a aparecer, porque o corpo trava, você desanima só de pensar, começa um cansaço absurdo. Você fala, gente, mas o que que tá acontecendo? Era para eu ter feito, sei lá, 5 coisas hoje. E de repente você não fez nem 10, né? Quer dizer, nem duas, nem meia, nem um terço. Então, esses são sinais de que quando você pensa nessa meta e tem todas essas coisas desagradáveis, vem aquela coisa de, ai, nossa. Não, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ser forte, né? Porque aí também vem esse modo, né, das pessoas, essa forma que hoje em dia a gente segue muito de alta performance, de que a gente tem que, se não doer, não tem resultado, né? E eu tenho que ser acima o tempo todo. Então, isso faz com que a gente nem preste atenção para ver se a gente tá no caminho certo ou não. Agora, quando a meta é nossa, como que a gente sabe? É quando você pensa nela e seu coração fica feliz, eu brinco que dá aquele quentinho no coração.
quando existe desejo, né? Mesmo com medo. Medo a gente tem sempre. Eu, por exemplo, agora tô apavorado, mas eu vai com medo mesmo, como dizia uma amiga minha. Então, existe aquele desejo genuíno de você fazer aquilo. A ideia não pesa, você não pensa na ideia e fala, nossa, eu tenho que fazer isso. Não. A ideia é aquela ideia que você fala, nossa, eu quero. Pode estar chovendo, pode ter tempestade, pode ter tudo que eu vou seguir ela. Também outro sinal é quando você tem vontade de tentar, não para provar algo, mas de tentar. Eu quero tentar isso. Nossa, mas ninguém vai dar bola pro que você está fazendo. Não importa, eu quero tentar porque eu quero tentar, porque é para mim. Só que você pensa e fala assim, tá. Mesmo assim, Érica, descobri que a minha meta é minha. Essa meta é minha, eu quero muito isso. Só que mesmo assim, elas não saem do papel. Como, o que que está acontecendo, né? Beleza, descobrimos. E aí, eu deixo aqui, né? Lógico que essa autorreflexão vocês não vão fazer agora de início. Vocês vão levar um certo tempo para, né, vão dedicar um tempinho do dia para pensar em tudo isso. Pensem com calma, pensem com carinho, se essa meta realmente é de vocês, se não é só por Instagram, por seguidores, né, por qualquer outra coisa que seja, ou se é por vontade externa, né? Se não é por nada seu. Façam essa autoanálise. Quando vocês chegarem nessa conclusão, aí sim vocês vão descobrir qual é a realmente meta de vocês, vocês vão colocar no papel o que realmente vocês querem, e aí vocês vão descobrir, lembrando desses desejos, né? Desses ícones aqui que eu deixei, que é para você descobrir quando realmente a meta é sua. Beleza. A partir daqui, aí sim a medicina chinesa entra, né, para a gente poder equilibrar tudo isso. Medicina chinesa e ocidental. Dois olhares sobre o cuidado. E quer dizer isso? O Oriente, né, a medicina oriental, ela olha o todo, o ser humano como um todo. E o Ocidente, a medicina ocidental, ela olha o ser humano em sistemas. O que que é sistema? Como assim sistemas? Ele divide. Então, por exemplo, se você tem um problema de fígado, você vai num sistema digestivo. Se você tem um problema de sistema cardíaco, você vai no cardiologista. Se você tem um problema renal, você vai num médico que cuida do sistema renal. Então, ele divide o ser humano por sistemas. Elas são abordagens diferentes, porém, são complementares. E eu não estou dizendo aqui que uma é mais importante do que a outra, que fique bem claro. Ambas são necessárias, ambas são importantes, mas são olhares completamente diferentes. E aí vocês vão descobrir agora o porquê, como que esses olhares são diferentes. Então, a medicina chinesa, ela originou há mais de 5.000 anos e foi através de observação. Tudo que eu disser a partir de agora, nós estamos falando de uma China de 5.000 anos atrás, tá? Então, eles observavam a natureza, as montanhas, os animais, o comportamento das plantas, e eles conseguiam, de alguma forma, relacionar isso com o nosso corpo. Então, o nosso corpo nada mais é do que um espelho da natureza, do sol, da noite. E cada grupo, né, cada região da China naquela época fazia uma observação diferente. E algum tempo depois veio Huan Di Neijing, que é um médico chinês naquela época, e ele fez um compilado de tudo isso. Ele uniu todas essas sabedorias, porque eram em grupos, né? Eram pequenas aldeias que cada uma aplicava, descobria uma coisa e anotava, e cada um seguia do seu jeitinho. Ele fez um compilado e criou um livro chamado Imperador Amarelo, que eu digo, eu brinco que é a nossa Bíblia. A Bíblia dos acupunturistas é o Imperador Amarelo. Tudo que a gente precisa está lá. Passou-se mais um tempo e ela foi reconhecida pela OMS como uma técnica, uma terapia válida, com resultados. Existem muitas pesquisas científicas na área que provam a eficácia da acupuntura.
e da medicina chinesa, seja ela ventosa, seja ela auriculoterapia, tanto que ela já está nas PICs, ela já está no SUS há muito tempo já. E esse ano temos uma novidade fresquinha, que foi regulamentada no Brasil, no dia 12 de 1 de 2026, foi assinada a lei que regulamenta a acupuntura. Ou seja, agora a acupunturista, ela é acupuntura, né? E nós acupunturistas somos profissionais da área da saúde. Isso exclui, né? Vai fazer uma limpa nos profissionais que não são tão bons, que só pregam aquelas groselhas que de vez em quando a gente ouve por aí um povo falando muita asneira e dá mais segurança para a pessoa que vai procurar pelo tratamento, né? Porque vai ser quem vai poder atuar a partir de hoje são pessoas formadas em universidades reconhecidas pelo MEC, que tenham uma pós-graduação ou que tenha feito um curso e já faz essa prática há muito tempo. Então, só profissionais regulamentados de acordo com o MEC com as diretrizes que eles colocam. Isso é uma novidade. Então, a medicina chinesa hoje está nisso, vindo lá de 5.000 anos atrás. E como que ela avalia, né, esse ser humano? Como que a gente faz para identificar lá aquela meta, aquela coisa que você já identificou que a meta é sua, mas o seu corpo está gritando? Então, a base dela, eu vou dar uma rápida explicação de como que é esse sistema aqui. Esse aqui é o sistema dos 5 elementos ou 5 movimentos, como vocês já devem ter ouvido falar. E no centro eu coloquei o Yin e Yang. Por quê? Porque esses elementos eles precisam estar em equilíbrio. A madeira ela gera o fogo. O fogo gera a terra. A terra gera metal, que gera água, que gera madeira. O que quer dizer isso aqui? Lembra que eles fizeram a comparação do nosso corpo com a natureza? Pois então eles escolheram elementos, a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, e nesses 5 elementos estão os 5 sentidos, as 5 principais emoções, todos os nossos órgãos, todas as estações do ano, os sabores, tudo no nosso corpo, tudo do nosso sistema reprodutor, do nosso corpo como um todo e emocional também, eles encaixam nesses 5 elementos aqui. E o Yin e Yang, ele vem para equilibrar. Ele é o equilíbrio, eles precisam estar em equilíbrio para que funcione de forma eficaz, de forma fluida. Quando tem um desequilíbrio em um desses elementos, começam os sintomas, que na nossa visão ocidental são as doenças. Então, por exemplo, a fibromialgia. Fibromialgia é um desequilíbrio no movimento madeira. A insônia é um desequilíbrio do movimento fogo e do movimento água. O toque, né? O pessoal brinca muito. Nossa, eu tenho toque, eu tenho toque. O toque real, o toque de verdade, é um desequilíbrio do movimento terra. Aquela tristeza, depressão, desequilíbrio do movimento metal com o movimento fogo. Síndrome do pânico, um desequilíbrio do movimento água. Então, todos eles em desequilíbrio vão gerar uma doença na nossa visão ocidental, perdão. E falando do yin e yang, eu vou colocar aqui fato e fake, porque muitas pessoas acreditam que ele é uma coisa e não tem nada a ver. Então, o que é fato sobre yin e yang? Ele é um equilíbrio dinâmico, ou seja, agora ele está em equilíbrio, amanhã ele pode estar em desequilíbrio. Então, ele está sempre nesse equilíbrio dinâmico, nem sempre tão equilibrado, está sempre alternando. Eles têm um complementa o outro, um não existe sem o outro. O yin não existe sem o yang e o yang não existe sem o yin. Eles têm essa interdependência, porque se um some, é a morte. Se você não tem yang, você morreu, porque o yin não vai existir. Então, eles precisam coexistir, um depende do outro. E ele está numa transformação contínua, o tempo todo está se transformando. Então, tem dia que a pessoa tá com o Yan acima, outro tá com o Yin abaixo, o outro no dia seguinte é ao contrário. Então, é sempre. E aí, eles vão se transformando conforme a gente vai, nasce, cresce, se desenvolve, envelhece, né? E morre. E o que que é
fake, né? Dessa parte aqui. Ah, é uma energia negativa e a outra positiva. Não, não é verdade, isso é mentira. Eles estão em conflito, o yin yang no nosso corpo está sempre em conflito. Outra mentira, muito pelo contrário. Eles precisam viver se, se equilibrando entre si. Eles não estão em conflito, um precisa do outro. É aquele amigo que está lá. Se um cai, o outro vai lá e levanta. Se o outro cai, o outro vai lá e levanta porque tem que caminhar junto. Ah, que significa Deus e demônio, luz e trevas, bem e o mal. Não, gente, não tem nada a ver com isso. É o equilíbrio perfeito sempre. Yin e Yang é a símbolo do equilíbrio perfeito. Não, não é. É o símbolo do equilíbrio, sim, mas é um equilíbrio que está em constante dinamismo, tá? Então, essa é a real significado do Yin e Yang, e é assim que os nossos órgãos e o nosso corpo precisa estar para a gente estar em harmonia e vivendo e cumprindo as nossas metas que nós colocamos lá no final do ano ou no começo do ano. E para isso, como eu falei um pouco, né, de cada movimento, eu vou começar explicando um pouquinho de cada movimento, qual órgão pertence, quais são os sintomas que afetam essas metas. Então, vamos começar pelo movimento madeira, que ele tem relação com o planejamento. Digamos que o fígado ele é o nosso general. E a vesícula biliar, ela é a sua auxiliar. Eles dividem em órgão e víscera, onde o órgão é o fígado e a víscera é a vesícula biliar. Por que que eu coloquei madeira em verdinho? Porque ela é do movimento madeira, é representado pela cor verde. E quais são os sintomas quando esses dois órgãos ou esse movimento está em dificuldade, está em desequilíbrio? Dificuldade de planejar, irritação e aquela sensação de travamento. Então você coloca, senta um dia e fala, vou planejar meu dia e não sai, e não sai. Você levanta, pega um café, volta e vai e volta 1000 vezes e não sai o negócio. Aí você acontece o quê? Você se irrita. Poxa, eu não consigo mais sentar. E aí você se sente travado. Você fala, nossa, o que está acontecendo comigo que eu tô aqui empacado nisso? Isso são sintomas de que o seu movimento madeira está em desequilíbrio. Nossa, Érica, me identifiquei com tudo. Socorro, Deus. Calma, respira. Tem um pontinho. Nossa, agora que eu vi que com a câmera não vou conseguir mostrar. É um pontinho bem no topo da cabeça. Você vai colocar o seu polegar bem no ponta da orelha e vai trançar os dedos em cima. Bem no meio da cabeça vai ter um ponto que você. Isso, Fer, exatamente. Aí, bem aí. Você vai apertar, ele é dolorido. Ele é bem doloridinho. Então, quando vocês estiverem nessa pegada de dificuldade de planejar, vocês vão pressionar esse ponto, respira e solta. Quando vocês soltarem, vocês vão apertar, fazendo uma massaginha. Façam isso a quantidade de vezes que forem necessária, que vocês vão ver que vai dar uma amenizada, uma tranquilizada. E um chazinho para ajudar é o chá de boldo. O chá de boldo ajuda a gente dar uma acalmada. Apesar dele ser horroroso, ele é muito bom para nutrir o fígado, nutrir a vesícula. Então, eu deixo duas dicas aqui para vocês não se desesperarem com o desequilíbrio do seu movimento madeira. Próximo movimento, né? Lembra que a madeira gera o quê? A madeira gera fogo. Sem fogo, sem madeira, não há fogo. E o fogo, ele é o órgão que está relacionado é o coração e a víscera é o intestino delgado. E é aqui que começa a visão oriental, porque na ocidental, se você chega para um cardiologista e fala, olha, eu estou com insônia e eu preciso de alguma coisa, ou melhor, você chega num card e fala, olha, eu estou com desequilíbrio no meu coração, ele está dando muita insônia. Eu preciso de algo para nutrir o meu intestino delgado também, porque minha digestão não tá legal. O médico vai olhar para sua cara e vai falar, querido, você fugiu da escola, né? Porque não tem nenhuma relação coração com intestino delgado, muito menos com insônia.
Pois é, mas para nós da medicina chinesa tem total sentido e é um dos sintomas de desequilíbrio do movimento fogo, que tem como órgão coração e a víscera intestino delgado, a insônia. E ele é responsável pela clareza e pelo desejo. Lembra que eu perguntei se a meta é realmente sua? Você tem clareza de que realmente ela é sua? Né? E realmente você deseja aquilo? Esse é o movimento e esses dois órgãos são os responsáveis que vão te ajudar a ter essa clareza, desde que eles estejam nutridos e tratados bonitinho. Sintomas de quando eles estão em desequilíbrio: a ansiedade, aquela euforia que você fica eufórico com qualquer coisa, ou o oposto, a apatia. Aquela pessoa que você tá lá, chega, conta uma novidade, ela fala, é. Ou então tá lá, último minuto da prorrogação do campeonato do time favorito da família inteira, da Copa do Mundo, e a pessoa tá assim, plácida, como se nada tivesse acontecendo. Isso é um dos sintomas de que tem sim um desequilíbrio no movimento fogo. Nossa, Érica, me identifiquei com tudo também. Tudo da madeira e tudo agora. Preciso sair correndo, gritando, socorro, Deus? Não, calma. Pontinho, dedo mindinho, abre a sua mão de frente para você. Pegou na ponta do mindinho, escorrega o dedo até a dobra do punho, aqui embaixo. Lá embaixo, na palma da mão, do lado da palma da mão. Isso. Exatamente, com a mão virada para você. Bem aqui na preguinha, embaixo, do lado da palma, né? Do lado. Isso aí mesmo, Fer, mostra para eles. Nesse pontinho aí é o ponto C7. Ele é um ótimo ponto também para você pressionar e ir fazendo uma massaginha. Sempre inspirando e expirando. Na hora que você expira, você solta você aperta esse ponto. Essa técnica se chama acupressão. Você vai fazer pressão nos pontos de acupuntura para dar uma aliviada. E chá, que também é um bom chá, erva cidreira. Também é para acalmar essa ansiedade, essa euforia, dar uma acalmada. Esse aí aqui no Ocidente também é bem conhecido. Os chás, eles têm ele tem relação com o ocidental também, porque é aquele chazinho da vovó, que a vovó indicava. A vovó sempre foi sábia, sempre. Sempre soube o que dizer e orientar. Então, aqui tá mais duas dicas para vocês não se desesperarem e saírem correndo. Próximo movimento. Bom, depois que o que que o fogo faz? Ele queima. E essas cinzas vão para a terra. Essas cinzas, elas nutrem a terra, que é o próximo movimento. Qual que é o objetivo da terra? A responsabilidade do movimento terra é o foco e a nutrição. Ele é um dos órgãos, né, um dos movimentos mais importantes do nosso corpo. Porque sem nutrição, como dizia a minha avó e acredito que a sua também, saco vazio não para em pé. E é sim, é essa nutrição que eu estou falando. Responsável por esse elemento, né? Por esse movimento. O órgão é o baço, coitado, esquecido totalmente na medicina ocidental, que ninguém lembra do pobre coitado. E a víscera é o estômago. Então, baço e estômago são fundamentais para a nossa nutrição e também para o nosso foco. Qual é o sintoma que indica um desequilíbrio nesse movimento? Queimação ou má digestão, falta de foco e excesso de pensamentos. Lógico que tem outros, mas eu foquei aqui naqueles que atrapalham o cumprimento da nossa meta. Quem que consegue cumprir meta com aquela má digestão, aquele refluxo, aquela queimação, aquela coisa, dor de estômago, a pessoa não consegue nem pensar quando tá assim. Quanto mais planejar o seu ano. Falta de foco, você tenta focar, tenta pensar, aí passa uma mosca, você começa a olhar a mosca, aí você lembra que deixou alguma coisa no fogo, no armário. Nós que somos mulheres, a gente pensa, nossa, eu deixei o fogo funcionando, eu deixei o fogo ligado, ai, tem que pôr roupa. Nossa, esqueci de escrever o bilhete para a escola. Então, o pensamento vai lá longe, falta de foco.
Excesso de pensamentos. É que eu acho que muita gente vai se identificar. Quando a gente deita e fala, vou dormir, e aí o seu cérebro fala, ah, é agora que eu vou bombardear vocês com 1 milhão de coisas para pensar. Pois é, esses são sintomas de desequilíbrio do movimento terra ou do baço do estômago. Érica do céu, socorro. Eu acho que eu preciso tratar todos eles. Não se preocupe, tá? Todo mundo precisa. Hoje em dia não existe ninguém equilibrado. E literalmente com o significado da palavra. Não existe ninguém nesse mundo atual equilibrado. Todo mundo tem um desequilíbrio. Pontos que eu deixo aqui para vocês também para darem essa acalmada é o Itang, que é entre as sobrancelhas, né? Ele é bem aqui no meio dos olhos. Alguns chamam de terceiro olho, outros o povo, aquela novela O Clone, era o Clone? Acho que era o Clone. Colocava aquele, né, adesivinho aqui no meio, é bem nesse ponto. Massageia também. Inspira, respira, inspira, respira. E chá de erva doce. Também é muito bom para dar também essa acalmada. O chá de erva doce, ele ajuda a nutrir o baço, ele tira toda essa sensação, essa coisa horrorosa. Então ele vai contribuir muito. Aí vamos para o metal. Porque na Terra, quando eu falo metal, eu não estou falando metal a viga de ferro aí da sua casa, tá? Ou do seu trabalho. Quando eu falo metal, são metais, metais, pedras preciosas e rochas. É esse tipo de metal, é mineral. É o metal mineral. E o mineral é encontrado onde? Na Terra. Então a Terra gera o metal. E ele é responsável pelo discernimento. É ele que vai nos dar esse discernimento. Será que isso é meu? Será que não? É esse caminho correto a seguir? Esse não é? Então, para você ter esse discernimento, é metal. Quais são os órgãos que estão envolvidos no metal? Pulmão e intestino grosso. Mais uma vez, pulmão e intestino grosso, zero relação na medicina ocidental. Você chegar para o médico e falar, doutor, eu tô com uma tosse que não passa. Acho que eu preciso comer alguma coisa para nutrir meu intestino grosso. O médico vai rir, né? Então, por isso que eu sempre falo, são visões muito diferentes. Então, a víscera é o intestino grosso, o órgão é o pulmão, e os sintomas, né, do desequilíbrio desse movimento é a autossabotagem, coisa que eu tenho certeza que todo mundo já fez em alguma época da vida, alergias e resfriados constantes e aquela tristeza. Por quê? Porque você se auto-sabota, você fica triste porque você não conseguiu cumprir aquela meta e aí vem aquela tristeza, aquela frustração, e aí uma coisa puxa a outra e vira uma bola de neve, é uma coisa maravilhosa. Éricas, também me identifiquei com esse. Vivo me auto-sabotando, vivo achando que eu não sou capaz, que eu não tenho competência, que eu não tenho força de vontade, vivo me, ó, chicoteando. Tiplaft, tiplaft. Vivo. Não, gente, para, calma, respira. É só sintomas de um desequilíbrio, você não é nada disso. Pontinhos para te ajudar. Abre a mão novamente, estica o polegar, sinal de joia, para frente da câmera. Muito bem. Vai pegar a ponta do dedo da outra mão, segura na unha do dedão e desce até a articulação aqui do punho. Isso, só que na parte anterior, aí é na parte de cima, na outra parte, na parte da costa da mão. Na costa da mão. Isso aí. Pouquinho mais para baixo, mais para cima do antebraço, mais um pouco, mais não, para o cotovelo, sentido cotovelo, Fer. Mais um pouco, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Depois que passar a dobrinha do braço, volta um pouco. Isso. Aí, nessa região tem o P7. Isso, tem o P7. Também pressiona esse pontinho, você vai achar. Você vai por palpação. Vocês vão palpar essa parte, você vai ver que vai ter um ponto mais dolorido. Bem em cima do rádio aqui, bem em cima do ossinho. Ele é entre os dois ossinhos aqui. Você vai massagear ele, vai achar um pontinho chato, meio dolorido. Ele é um ótimo também para dar essa.
arrancar essa tristeza, arrancar essa coisa sua aí. E o chá é chá de tomilho. Vocês encontram, para quem é aqui de Sorocaba, encontra no mercado municipal. Eu nunca vi uma plantação de tomilho, tá? Então, acho que acredito que os mais velhos sabem. Mas nos mercados você encontra. Faz um chazinho de tomilho e toma também, que é muito bom. Muito bem. Metal, os minérios, eles vão gerar o quê? Onde são as nascentes de água? São nas rochas. Então, nosso próximo movimento é a água. A água, ela é representada pelo rim e pela bexiga. Esse tem relação um com o outro até na medicina ocidental. E ele sim é o responsável pela execução. Então você planejou, você teve foco, você teve discernimento e agora está na hora de executar. Aí o que que acontece? Você tá com aquele cansaço que você não sabe de onde surgiu. Você já dormiu 18 horas seguidas e continua cansado. Parece que o seu corpo não obedece. Você quer mexer a perna, ela não vai. Você quer mexer o braço, ele não vai. Aí você começa com aquele medo. Medo, seja medo de se impor, seja medo de falar em público, o que esse curso me ajudou muito, porque eu morria de vergonha e medo. E aí vem o quê? A desistência, porque você desiste pelo medo e você desiste pelo cansaço, porque você pensa assim, meu Deus. Eu não tô nem com ânimo para levantar da cama para fazer uma caminhada. Como é que eu vou seguir essas metas de ir para academia 3 vezes na semana? Desisto. Paguei um ano de academia, fica lá pagando. Nem vou. Não desista. Antes tarde do que nunca. Vamos tratar esse rim aí. Vamos tratar essa água. O rim, ele também é um dos órgãos um dos movimentos, né? A água, né, em si, ela é um dos mais importantes porque ela é responsável pela nossa essência vital. Toda nossa essência, ou algumas pessoas chamam de espírito, é abrigada nos rins. Por isso esse cansaço, porque se você não tem essência, se você tem uma essência vital fraca, você não tem ânimo para fazer nada. Então você precisa nutrir esses rins. Ponto de apoio, né? Quando você tá com esse cansaço, com esse medo, querendo desistir de tudo, atrás da cabeça. Mexe o pescoço para frente e para baixo. Isso, bem na base do crânio, um de cada lado. Vai ter dois pontinhos aí embaixo que são doloridos. Um pouquinho mais para baixo, Fê. E mais para o meio da coluna. Isso aí, nessa região. Vai palpando essa região, tem uns pontinhos doloridos. Com certeza tem. Todo mundo tem. Esse é o ponto bexiga 10, o B10. Massageia a mesma coisa. Inspira, respira, inspira, respira. E um chazinho bom para tudo isso é o chá de canela. Esses chás, né, que eu estou dizendo aqui para vocês, vocês podem tomar um a cada dia da semana, sempre um chazinho morno, nunca gelado, que a medicina chinesa tem pavor de coisas geladas. Andar descalço também não é ideal. Então, é uma pequena, né, bem assim, a grosso modo, a explicação de como que a medicina chinesa enxerga e como que ela ajuda a tratar esses sintomas de falta de foco, de tudo mais. E lembrando, gente, não é para se automutilar, não é para você se cobrar, não é hoje, né, tem comparações, a gente se compara com muitas coisas irreais. São metas irreais. Tudo que a gente vê na internet, às vezes é uma vida irreal, às vezes é uma profissão irreal. Então, tenham discernimento. Vamos, mesmo que vocês não consigam fazer uma acupuntura, tem alimentos que dá para vocês se alimentarem com a dietoterapia da medicina chinesa. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu dou dicas de alimentos para vocês comerem. Sempre, óbvio, né, consultando o médico, porque, por exemplo, tem pessoas que a beterraba é ótimo para o coração, mas diabético não pode comer beterraba, então tem que substituir. Então você sempre tem que consultar também um médico, um nutricionista, mas sempre tem jeito. A medicina chinesa, ela trabalha com 5 pilares, que é a alimentação,
o exercício físico, e o exercício físico não é academia, não é o CrossFit, tá? É o Qigong ou Tai Chi Chuan, que são exercícios devagares, exercícios lentos, mas que trabalham todo o movimento do seu corpo, da sua energia e trabalha a concentração. Ele trabalha os 5 movimentos, essa atividade física. Depois vem a massoterapia chinesa, que é a massagem Tuiná, que não é uma massagem relaxante, muito pelo contrário, ela é uma massagem que dói, mas ela vai desbloquear manualmente esses canais que possam estar bloqueados. Ela dói, mas ela é muito boa, depois o resultado é ótimo. Depois da massoterapia vem a fitoterapia chinesa, que são os chás, que são os fitoterápicos, as tinturas, que elas entram como uma medicação, né, que seria a medicação da medicina chinesa. E por último vem a acupuntura, que é o procedimento invasivo, né? A colocação de agulhas é um procedimento invasivo. Por isso vocês têm que prestar atenção com quem vão, por isso vocês têm que ver como é a biossegurança, se a pessoa está espirrando, pondo agulha em você, limpando o nariz, pega na agulha, sem luva, não usa máscara. Gente, pelo amor de Deus, né? Nós passamos por uma pandemia. Todo mundo sabe que biossegurança é muito importante. Então, com esses 5 pilares, é o que forma a base da medicina chinesa. Então, alimentação, dá para vocês usarem. Ah, Erika, não tenho dinheiro para fazer acupuntura. Me procura, eu dou dicas de alimento, dicas de atividade física, tem no YouTube, tem lugares gratuitos para vocês pegarem essas dicas. Não deixem de seguir, porque é muito importante e vai ajudar muito nessa cansaço, em todos esses sintomas que nós vimos. Eu espero que essas poucas dicas que eu dei para vocês tenha ajudado, tenha ficado claro para vocês terem esse discernimento do que é de vocês e o que não é. Porque não adianta vocês quererem cumprir uma meta que não é sua. Não adianta você querer cumprir a meta do seu pai, do seu marido, do seu filho, ou simplesmente porque os meus milhões de seguidores estão querendo que eu faça isso. Tem que ser aquela meta que vem do coração, aquela meta que dá aquele quentinho, porque aí com certeza você vai estar muito mais animado, por mais que você esteja com desequilíbrio, vai ser muito mais bem-sucedido e não vai trazer aquele desespero quando toca a musiquinha no Fantástico domingo, de que segunda-feira você tem que trabalhar. Então eu deixo os meus contatos aqui. Eu sou a Érica Galhardo e se o seu corpo pediu ajuda, né, hoje com tudo isso, me chame que será um prazer ajudar vocês. Aqui está a minha formação, os serviços que eu presto e o meu logo que eu coloco até no nos meus folders. O alívio de dores físicas eu garanto, é imediato. Todo mundo que vem passar comigo com uma dor de cabeça, dor de estômago, seja lá o que for, um alívio pelo menos ela sai. Isso eu garanto. Muito obrigada a todos, uma boa noite para vocês. Obrigada, Fer, por esse espaço. Obrigado, Érica. Muito obrigado. Um prazer, mais uma vez, sempre um prazer te ouvir. Lembrando que esse trabalho ele é resultado de um processo construído a partir do processo de desenvolvimento de comunicação que eu apresentei no começo do nosso encontro aqui. Quero agradecer imensamente quem está aqui com a gente ao vivo. Patrícia, meu muito obrigado. E o celular, qual é o nome da pessoa? Se puder digitar aí nos comentários para eu poder agradecer de forma correta. Ok. Lembrando que esse encontro vai estar gravado e ele vai, a partir de amanhã, vai estar disponível no grupo. Então você, que faz parte do grupo, vai poder reassistir com calma e apreciar as palavras ditas hoje pela Érica. Então, meu muitíssimo obrigado a todos vocês, a você que vai assistir a gravação. Érica, parabéns, meu muito obrigado. E espero vocês no nosso próximo encontro.
Esse ano vai estar recheado de muitos eventos aqui a partir desse trabalho. Aproveita também para me seguir no meu canal do YouTube. O link da gravação é o meu canal no YouTube, então, onde você vai encontrar alguns outros conteúdos sobre comunicação. Então, vou encerrar este encontro, neste momento, e a todos uma ótima noite e uma ótima semana.